Olá, meus amados, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, amém? Espero muitíssimo que você esteja bem. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no capítulo 1 de Isaías, onde iremos refletir um pouco sobre essa passagem, para que assim possamos usar essa passagem como edificação para o nosso crescimento espiritual e que possamos dar lugar ao Espírito Santo, a fim de que Ele possa falar aos nossos corações, para que sejamos exortados, ensinados pela sua gloriosa palavra. Amém? Isaías capítulo 1, versículo 3 em diante diz o seguinte: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Veja só, o que é que o profeta Isaías está querendo dizer com isso? Ele fala que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Ou seja, os animais, eles conhecem o lugar onde ele dorme, o local onde ele se alimenta, onde ele se deita. Porém, o povo não tem conhecimento de Deus. Ou seja, ele está colocando aqui o homem no patamar mais baixo do que o do animal nesse sentido. Por quê? Porque o homem conhece que existe um Deus que criou os céus e a terra, porque o homem conhece as sagradas escrituras, a palavra de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, e não o teme, e não o busca, e não lhe obedece. Sendo assim, o homem está mais baixo do que o animal, no sentido de ele poder conhecer o seu lugar, o lugar dele como cristão, como filho de Deus. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, conhecem a vontade de Deus, sabem que nós temos que obedecer a palavra, sabem que não pode mentir, roubar, adulterar, mas eles continuam fazendo essas coisas. Nós continuamos fazendo essas coisas. Estamos esquecendo que existe um Deus. Estamos esquecendo que nesse Deus existe um lugar para cada um de nós. Mas nós não queremos aceitar isso. Por quê? Porque nós não queremos renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades e os nossos prazeres. Queremos satisfazer as nossas próprias vontades e não a vontade de Deus. Versículo 4 ele diz: Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Nós vemos nos relatos bíblicos que o povo de Israel nessa época estava vivendo uma época difícil, onde eles não estavam temendo a Deus, estavam recuando, estavam voltando atrás. Eles não queriam servir ao Senhor, porque servir ao Senhor requer renúncia, abandono do mundo, das coisas desse mundo. Eles queriam ter prazeres mundanos, fazerem as suas próprias vontades, seus próprios desejos, e queriam também ter a presença de Deus, mas nós sabemos que Deus não tem parte com o pecado, Deus não tem parte com as trevas, Ele é luz. Então nós, para que possamos ter conhecimento de Deus e viver dentro do padrão desejado por Deus, precisamos se afastar do pecado, do mundo, da iniquidade, da mentira, do ódio, dos ciúmes, enfim, de todas as obras da carne, para que assim possamos ser cheios do Espírito de Deus, para que assim nós não sejamos como a nação de Israel aqui nessa época, na qual o profeta Isaías repreendia pelo Espírito de Deus. Versículo 5 diz: Porque ainda serias castigados, se mais vos rebelareis, porque no antigo pacto, na antiga aliança, no tempo da lei, a obediência gerava bênção, a desobediência gerava maldição. Então o povo estava sendo amaldiçoado, castigado por Deus. A ira de Deus estava sobre o povo de Israel nessa época, nos dias de Isaías, porque eles não estavam temendo a Deus, eles não queriam compromisso com o Senhor, eles queriam fazer as suas próprias vontades, andar segundo os seus próprios caminhos. Toda cabeça está enferma e todo coração fraco. Ou seja, as pessoas estavam com uma mente completamente imunda, cheia de imundícias, de pensamentos, de vontades carnais ilícitas. Estavam com o coração fraco, porque não estavam buscando a Deus, não estavam se enchendo do Espírito Santo, mais das coisas desta vida. Então eles estavam fracos, estavam enfermos na fé. Estou falando de uma forma espiritual, espero que você esteja entendendo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã,
senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Ou seja, o povo estava cheio de pecados, estavam podres, imundos, cheios de abominações, cometendo pecados ilícitos, praticando coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então eles estavam podres, imundos, estavam cheios de trevas. Então Deus queria fazer um tratamento na vida deles através do profeta Isaías, mas eles não queriam. Eles eram pior do que o animal, pior do que o jumento, pior do que o boi, porque eles não estavam reconhecendo o seu lugar no Senhor. Eles não estavam querendo buscar a presença do Senhor. Então o que é que nós devemos fazer, meus amados? Devemos buscar a presença de Deus, se afastar do pecado, daquilo que não agrada ao Senhor, daquilo que entristece o Espírito Santo, aquilo que você sabe o que é, eu sei o que é, aquilo que está nos atrapalhando de ter comunhão com o Espírito Santo, porque você sabe, nós sabemos, se nós somos a morada de Deus em Espírito, precisamos estar puros, livres e libertos de todas as amarras, de todos os pecados, de todas as vontades do nosso coração. Devemos se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Porque que muitas vezes o diabo não foge de nós e nós acabamos cedendo àquela tentação, praticando aquele pecado e aquele pecado gerando morte em nossas vidas, porque nós não nos sujeitamos a Deus, porque nós queremos viver uma vida de fantasia, religiosidade apenas, mas nós temos que ter prática, vida no altar. Nós precisamos dar frutos dignos do Espírito Santo. Não adianta você estar em uma igreja, não adianta você querer dar uma de santarrão, não adianta religiosidade. Você tem que viver a palavra de Deus, você tem que ser luz, você tem que ser sal, você tem que salgar as pessoas. O mundo precisam ver Cristo em você. E como que elas verão isso? Através das suas obras, do seu comportamento, das suas palavras, das suas ações, dos seus hábitos, das suas vestes, das suas palavras, dos seus olhares, enfim. Você deve demonstrar que Cristo está na sua vida através da sua obediência à palavra de Deus. Uma árvore se conhece pelos seus frutos. De uma fonte não se tira água doce e salgada. Ou ela é doce ou ela é salgada. Então o profeta Isaías estava dizendo: olha, esse povo não tem conhecimento, estão cheios de chagas podres, não espremidas, da ponta dos pés até a cabeça, estão cheios de pecado, de iniquidade, eles não querem compromisso com o Senhor. E a mão de Deus estava pesando sobre o povo de Israel, porque eles não estavam querendo obedecer a Deus, eles estavam querendo seguir seus próprios caminhos. Mas você, eu, devemos ver isso como exemplo para nós, porque nós devemos buscar a presença de Deus diariamente. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais no monte, não é mais em Jerusalém, é em espírito e em verdade, todos os dias, todas as horas, em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com a sua palavra, em consagração. Dê o seu melhor, esforce-se para poder agradar a Deus. Sei que você vai dizer: mas eu não preciso fazer isso, porque pela graça nós somos salvos. Meus amados, a graça justamente é isso. A graça ela traz para nós esse privilégio de você poder ter o prazer de agradar a Deus, de você poder se esforçar, dar o seu melhor para poder agradar o Senhor. Dê o seu melhor, faça aquilo que os apóstolos fizeram. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você sabe, eu sei, se você é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, então faça uma limpeza, começando desde a ponta do pé até a cabeça. Limpe seu corpo, sua alma, seu espírito, purifique-se, limpe seus olhos, sua mente, seus pensamentos, suas palavras, as palavras torpes, essas palavras de maldição, esses palavrões, esse fuxico, esse desejo dos seus olhos, essa cobiça, esse coração que está maquinando coisas erradas. Faça uma limpeza, tire tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que é pecado, que Deus não se agrada, tá certo? Espero que essa mensagem tenha trazido para você exortação, tenha trazido para você comunhão, liberdade para poder servir a Deus e assim, com temor ao Senhor, viver uma nova vida ao lado do Espírito Santo. Não que sejamos como o povo de Israel aqui nos dias de Isaías, que possamos justamente ser o contrário, porque o que está escrito aqui é para a nossa correção, é para exemplo, para que assim nós não venhamos cair no mesmo buraco, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.